os irmãos da igreja poderiam dar a respeito de vocês. Se vocês preferem o sofá fedorento de vocês, não imaginam o quanto o sofá de você fede quando você deixa de estar aqui, em comunhão com os santos, na presença do Senhor, em culto solene. Abramos a palavra de Deus na terceira epístola do apóstolo João. Vamos ler do versículo 8 por diante. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois, em breve espero ver-te. Então, conversaremos a viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Senhor, meus irmãos, é importante saber aonde é o lugar que você gosta de estar. Qual é o lugar que te dá prazer, que você se sente bem? Você descobrindo qual é o lugar que te faz se sentir bem, você vai saber a que povo você pertence. Você vai saber quem são aquelas pessoas que podem ter comunhão com você. Existem pessoas que gostam de estar em bares e até deixam sua esposa em casa para estar bebendo em roda de amigos. Existem pessoas que gostam de estar em jogo de futebol e muitas vezes deixam sua família para estar na reunião com seus amigos, em jogo se divertindo. Existem algumas coisas até que você pode fazer. Importante você fazer. Estar com amigos em ambiente saudável é muito bom. E vai, de fato, revelar que você é uma boa pessoa por estar em um ambiente bom. Mas existe um ambiente, existe um lugar especial que está incomparavelmente acima de qualquer outro lugar. É a comunhão com os irmãos da igreja. É a reunião dos santos do Senhor, na presença do Pai Celestial. Todos juntos, reunidos entre irmãos. Isso te dá prazer. Neste lugar, na igreja, reunido com os irmãos, é o lugar onde você se sente bem. É muito importante, repito, você saber disso, para que você tenha convicção de que é esse povo que você pertence.
para que você tenha convicção de que você carrega a marca dos apóstolos no seu coração, de que você carrega a marca dos pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores e dos cristãos autênticos. Se você ama estar junto do povo de Deus, você faz parte do povo de Deus. Agora, se você sente alguma rejeição, se você vem a pulso, se você vem insatisfeito, se você vem para dar satisfação a alguém, se você vem porque se sente obrigado, isso é muito sério. Pode ser que você esteja doente, pode até não significar que você não faz parte do povo de Deus. É provável que você faça parte do povo de Deus, agora que você está doente, você ainda não está entendendo o quão precioso é esse momento. Eu quero falar mais uma vez desse falso pastor Diótrefes. Um pastor que não gostava da comunhão dos santos. Um pastor que separava as ovelhas, que afugentava os outros pastores fiéis do Senhor, para agir como lobo, encurralando as ovelhas. O pastor que não gostava da comunhão dos santos, para viver em comunhão entre a idolatria. Ele só queria na igreja aquelas pessoas que o idolatrassem. Ele até tinha comunhão, mas não entre os santos. A comunhão dele era entre os idólatras. Qualquer pessoa que discordasse dele se tornava inimigo. Qualquer pessoa que apoiasse alguém que discordasse dele estaria fora da sua igreja. Diótrefes, um pastor sem comunhão entre os santos, mas com comunhão entre os idólatras. Ele amava ser elogiado, ele amava ser aplaudido, ele amava ficar sabendo por aí de que alguém fez alguma homenagem a ele. Mas ele odiava ser criticado. Ou seja, ele queria ser um ídolo no meio do povo. E só aceitava idólatras entre ele. Observe o que João diz: e não contente com isto, não recebe os irmãos. Olha, ele está falando coisas maliciosas contra nós. E ele não se satisfaz em falar mal da gente. Ainda por cima não recebe os irmãos. Ele não quer a comunhão dos verdadeiros irmãos. Pois bem, meus irmãos, Diótrefes era um pastor que desprezava a comunhão dos santos. Ele era o oposto do apóstolo João, que amava a comunhão dos santos. Observe o que João diz: espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Os irmãos entendem o quão João valorizava a comunhão com os cristãos, a comunhão com os santos do Senhor. Ele diz: olha, eu não quero continuar falando somente por carta com você. Eu quero falar face a face com você, eu quero estar em comunhão com você. Olha, os amigos que estão aqui querem também estar em comunhão com você. Eles estão te saudando. E observe, ele diz agora: aqueles que estão junto de você, saúde eles. Nome por nome, conheça eles, seja próximo deles, esteja em comunhão com eles. Meus irmãos, a carta da época de João não era como hoje. As cartas duravam alguns dias ou até meses para chegar no destino. Hoje em dia você tem Facebook, Twitter, e-mail, YouTube e tantas outras coisas que podem facilitar a sua comunicação.
Isso é bom, mas isso é muito perigoso também. Porque, por tanta facilidade, pode ser que você passe meses se comunicando com um irmão em Cristo, simplesmente por uma rede social. Na minha rede social eu tenho mais de 1.300 amigos. Quem disse que eu já vi face a face o rosto destes? E a igreja corre o risco de se tornar distante, mesmo estando próximo. Eu posso assistir o culto pelo YouTube. Vai estar sendo gravado mesmo, então eu assisto no YouTube. E eu vejo o que o Senhor falou para mim. Mas não foi isso que o Senhor programou para você. Não é isso que o Senhor exige, pede de você. João podia escrever, sempre está escrevendo, e poupar-se do risco. Porque para João ir para uma igreja, a distância seria longa. Muitas vezes a igreja era em outro continente, em outra nação. A igreja era no meio de outros povos. E João precisava estar entre estes irmãos. Então João podia simplesmente ficar escrevendo a vida toda dele e se poupar do risco de morrer nos desertos, nos mares. Poderia evitar o cansaço, porque nesta ocasião ele já era bem velhinho. João, meus irmãos, filho de Zebedeu, chamado por Cristo para ser apóstolo. Ele morreu de morte natural em Éfeso, no ano 103. Ele morreu quando tinha 94 anos, segundo o bispo Policrates de Éfeso. Esse testemunho é atestado também por Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica. O apóstolo dormiu no Senhor, faleceu no Senhor em Éfeso. Algumas pessoas, Constantino, ele foi para este lugar onde João foi sepultado, e ele foi para lá para construir uma igreja onde João tinha sido sepultado. E contam que quando ele abriu a sepultura, João não estava mais lá. O corpo de João já não estava mais lá. Mas eu quero falar a respeito dessas datas referentes à vida e morte de João, referente à escrita dessa carta que foi nos anos 90, quando João escreveu estas cartas para a igreja. João morreu com 103 anos, aos 94 anos. Então isso significa que João tinha aproximadamente 81 anos, quando estava escrevendo estas cartas e enviando para as igrejas. E ele envia a carta dizendo assim: olha, rapidamente, brevemente, logo eu estarei com vocês. Ou seja, João não se conformava em ter comunhão distante com os irmãos. João, ele tinha prazer de estar em comunhão face a face com os irmãos. João provou que o cansaço do corpo, a fragilidade que a idade avançada traz sobre o corpo, os riscos e perigos de uma perigosa viagem. João provou que o conforto do seu lar não pode servir de desculpas para se evitar o ajuntamento solene, para se evitar a comunhão dos santos. Não existe desculpas para não estar aqui em comunhão com os santos. É óbvio que o Senhor muitas vezes nos faz estar em situações que de fato nos impedem de estar aqui. Por exemplo, João queria estar no mesmo dia lá, com certeza, só que era impossível. Muitas vezes a sua doença é grave e impede você de estar aqui. Agora eu pergunto, quantas vezes
Você sofre de algo que você poderia passar por cima para estar na comunhão dos santos, num ajuntamento solene, no dia do Senhor, e você arranja a desculpa para se excluir da comunhão dos santos. Meus irmãos, qual é o testemunho que vocês podem ter dos demais irmãos? Qual é o testemunho que os irmãos da igreja poderiam dar a respeito de vocês? Se vocês preferem o sofá fedorento de vocês. Sim, porque o sofá daquele que habita a comunhão dos santos fede. Fede a preguiça espiritual. Vocês não imaginam o quanto o sofá de você fede quando você deixa de estar aqui em comunhão com os santos, na presença do Senhor, em culto solene. Qual testemunho você terá da palavra de Deus? Se você troca a palavra de Deus pelo lixo que sai de dentro de sua TV, de dentro do seu celular, de dentro do seu computador. Qual o testemunho da palavra lida expositivamente de Deus você tem? O que a palavra de Deus diria para você? Se você insiste em trocar ela pelo lixo de sua TV. A sua TV vomita sobre você nos dias que você deveria estar aqui. O seu celular vomita lixo sobre você quando você evita o dia de estar aqui. Seu computador vomita lixo sobre você. Qual testemunho você terá de seus líderes genuinamente bíblicos? Se você prefere o conselho do seu coração, do seu enganoso coração, desesperadamente corrupto é o seu coração, irreconhecível pela cognição humana, você não tem capacidade nenhuma cognitiva de entender, compreender o quão corrupto é o seu coração. Como é que você poderia ter algum testemunho dos seus líderes bíblicos a respeito disso? Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque Demétrio foi alguém que recebeu o testemunho da palavra de Deus, o testemunho dos outros irmãos e o testemunho do seu líder. Demétrio foi assim. Gaio também recebeu quando João diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Você tem o testemunho dos irmãos, você tem o meu testemunho, você tem o testemunho da verdade, Gaio. Não só Gaio, Paulo diz assim, João diz assim também. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos os irmãos dão testemunho de Demétrio. Até mesmo a verdade, a palavra de Deus dá testemunho de Demétrio. E também nós. E também João, com os demais líderes, dão testemunho de Demétrio. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Os irmãos compreendem que vocês precisam manifestar quem são. E vocês manifestam quem são, mostrando aonde vocês gostam de estar, com que povo vocês gostam de estar. Porque, meus irmãos, existem aqueles que saem, são os Demétrios. Aqueles que saem para a igreja. São os Demétrios e os Joãos fiéis do Senhor. Uma das provas de que um líder, ele é falso, você tem quando você diz para ele assim: pastor, eu vou visitar tal igreja. E ele diz: não vá. A sua igreja é aqui. Quando ele tem medo que as ovelhas visitem outras igrejas, outras comunhões, é bem provável que ele seja um déspota. É bem provável que ele seja um líder dominador.
Porque os irmãos são livres, entendam isso. Os irmãos não são dominados por nenhum pastor. Os irmãos são livres. O que o pastor tem que fazer é guiar e orientar os irmãos. E proteger os irmãos. Mas ele não pode dominar os irmãos. Agora, olha, eu vou para tal igreja e essa igreja é uma igreja herética. O pastor também não pode proibir. Mas o que ele pode dizer é o seguinte: olha, meu irmão, olha, minha irmã, essa igreja crê nestas coisas. Isso são blasfêmias ao Senhor. Veja o que é que você vai fazer lá. E pronto. Agora, proibir, jamais. E muito mais quando é uma igreja irmã, quando é uma igreja que professa a verdade. Então, existem aqueles que saem para a igreja, que são os Demétrios e os Joãos da vida. Porque Demétrio, tudo indica que ele era aquele missionário, aquele intercessor dos missionários, aquele que levava as cartas de João, e não estava sendo recebido. Mas ele saiu para a igreja, não foi recebido, é outra história, mas a intenção dele foi sair. Não só Demétrios, mas também todos os demais missionários, eles saíam para a igreja. Observe o que João diz: porque pelo nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Olha, eles saíram pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês pensam que eles saíram porque ganharam dinheiro? Vocês pensam que eles saíram porque imaginavam que aí iam ser bem recebidos e ganhar dinheiro de vocês aí? Não, eles nada receberam dos gentios. Mas eles saíram pelo nome. Eles foram pelo nome para a igreja de vocês. Então é importante que vocês acolham, recebam, para que vocês se tornem cooperadores da verdade. Então, os crentes, meus irmãos, eles saem de casa para a comunhão dos santos, para a igreja. Eles saem do seu trabalho para a comunhão dos santos, para a igreja. Eles saem do seu conforto, saem do seu lazer para a comunhão dos santos, para a igreja. Eles saem de sua depressão, de sua tristeza, de seu sofrimento, de sua dor, saem para a igreja, para a comunhão dos santos. Esses são aqueles a quem de fato pertence ao povo do Senhor. Agora, existem também os que saem da igreja para fora dela. Aqueles que formam para si mesmos a sua própria igreja particular, uma igreja doméstica e domesticada, segundo as suas próprias regras. Eles fazem o seu culto em casa, eles observam o que tem que ser apreendido, compreendido em casa e fazem da igreja uma igreja doméstica e domesticada. Geralmente eles dizem assim: eu adoro ao Senhor em casa mesmo, com minha família. Hoje não, que eu possa adorar com minha família. Eu não preciso da igreja. Estes são os diótrefes do diabo. Existe um movimento forte, grande aí, chamado de desigrejados. Irmãos desigrejados. E de vez em quando eu vejo uma gracinha. Os desigrejados entendem mais de Bíblia do que os igrejados. Eu vou dizer uma coisa. Se eles entendem mais de Bíblia do que os irmãos que aqui estão, eles estão duplamente condenados. Duplamente condenados. Porque eles estão compreendendo e estão fazendo o contrário do que o Senhor quer. E segundo ele, os irmãos não entendem quase nada, mas estão obedecendo ao que o Senhor quer. Ai deles, por causa desse conhecimento. Porque melhor fora não terem conhecido do que depois de conhecer sair do meio do povo de Deus.
Segundo Pedro, estes voltaram como cães a comer o seu próprio vômito. Segundo Pedro, estes são iguais a portas que foram bem lavadas e na mesma hora voltam a se sujar no lamaçal. E observe o que João diz destes desigrejados. Diz assim: eles saíram de nós, saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Por quê? Se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos dos nossos. Os irmãos entendem o que João está dizendo aqui? Olha, vocês vão saber quem é que, de fato, faz parte do povo de Deus quando você vê eles entre vocês. Agora, se eles insistem em estar fora da igreja, se qualquer desculpa é um motivo para eles estarem fora da igreja, eles estão saindo da igreja. Aos poucos, eles estão arranjando motivos para não estarem na igreja, para não estarem na comunhão dos santos. E João diz: sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que eles estão saindo do nosso meio? Porque eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles estariam aqui, conosco. Mas estas coisas que estão acontecendo, a saída deles, as desculpas deles para não estarem conosco, isso serve para que se manifeste, para que fique claro que nem todos são dos nossos. Os irmãos entendem o quanto isso é sério? Meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo quisesse que a comunhão dos santos fosse apenas entre esposa e filhos, Ele teria dito assim em sua palavra: não deixeis de estar trancados dentro de casa, como é costume de alguns. Se o Senhor tivesse interesse de que você não estivesse aqui, mas estivesse em casa, no dia solene, no ajuntamento solene, era assim que Ele diria: não deixeis de sair de casa, tranquem-se e façam o seu cultinho dentro de casa, porque o costume dos outros é não fazer assim. Mas não foi isso que Ele ordenou. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, o versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se aproxima o dia. Então, observe o que o Senhor Jesus quer em sua palavra: que você não deixe de congregar. Quantas vezes na semana Ele quer isso? É toda semana. Você não pode escolher a semana que você tem que vir. Quem disse que é você que dá as cartas? Quem disse que é você que manda? Quem disse que é você que escolhe? Eu acho incrível o meio reformado daqueles que dizem assim: é o Senhor que nos escolhe. Realmente é isso que a palavra diz: o homem não tem capacidade nenhuma de escolher ao Senhor. E eles estão certos quando eles dizem, e nós dizemos também, porque nós também somos reformados, calvinistas, bíblicos. Nós também dizemos que o Senhor afirmou: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Meus irmãos, nós cremos nisso. Agora você precisa crer não somente na doutrina, você precisa viver essa doutrina. Eu creio na doutrina, não basta. Porque a partir do momento que você diz: é o Senhor que me escolheu, e é você que escolhe o dia de vir para o culto, é você que escolhe as coisas que você tem que fazer,
Não é Deus que manda em sua palavra, é você que escolhe. Então você é um hipócrita. Isso é ser hipócrita. Colocar e dominar as pessoas. Ah, tu está com heresia, porque tu diz que o homem tem livre-arbítrio. Ah, tu está com heresia. Ah, isso é fácil, meus irmãos. É só conhecer a Bíblia intelectualmente. E você faz isso. Um ateu pode fazer isso. Ele só precisa conhecer a Bíblia. Agora, viver isso é muito diferente. Viver o que o Senhor manda. Não deixem de congregar. E você diz, mas o escritor de Hebreus não sabe o que eu estou passando para escrever uma coisa dessas. Se o escritor de Hebreus soubesse o que eu passo, ele jamais diria isso. Os problemas que eu tenho em casa, os problemas que eu tenho na vida, ele nem imagina. Os irmãos sabem o que andava acontecendo com os hebreus quando essa carta foi escrita, aonde diz que eles não deixem de congregar, porque está sendo costume entre os povos. Uma onda de desigrejados está surgindo entre os hebreus, e o escritor diz, olha, não deixem de congregar. O que estava acontecendo entre eles, meus irmãos, é que havia perseguição contra eles. Olha, era uma perseguição mais ferrenha, mais dura do que a perseguição contra os gentios cristãos. Era a perseguição contra os hebreus cristãos. Porque os gentios cristãos já eram vistos como hereges. Porque eles sempre creram em deuses falsos. Mas os hebreus sempre creram no único Deus verdadeiro. E agora eles se convertiam a Jesus Cristo. E aí eles tinham ódio de Roma, porque eles diziam, só Jesus é o Senhor. E para Roma, só Nero era o Senhor. E aí eles diziam, só Jesus é o Senhor. Aí os hebreus também os odiavam. Apostataram da fé. Sabe o que estava acontecendo? Eles estavam sendo presos. Estavam cultuando a Deus nas suas reuniões e eram invadidos por soldados romanos e hebreus para serem presos. Alguns torturados, outros mortos. Seus bens eram confiscados. Se eles fossem soltos, eles não tinham mais casa para onde voltar. Se eles fossem libertos, eles não tinham mais a quem vender. Eles também não tinham mais a quem comprar. Porque eles eram odiados e rejeitados por todos. E alguns irmãos começaram a ficar temerosos e disseram, é melhor a gente não se reunir mais. É melhor a gente fazer nosso culto aqui, cada um com sua família. E o escritor aos Hebreus diz, não deixem de congregar. Arranjem um jeito de se reunir. E foi o que os cristãos fizeram. Alguns se reuniam em cemitérios, em lugares exclusos, em cavernas, porque não queriam deixar de congregar. Portanto, eu digo aos irmãos, deixem, meus irmãos, saiam de suas casas. Deixe e saia da companhia dos seus amiguinhos desigrejados que tentam tirar vocês da comunhão do Senhor. Saia desses amiguinhos virtuais que tentam tomar o tempo de você de estar na comunhão dos santos, na casa do Senhor. Deixe e saia do seu lazer, de sua zona de conforto. Deixe e saia para ir à sua congregação. Para ir à congregação, à igreja do Senhor. Ajunte-se aos santos em santa comunhão, não deixando jamais de congregar, enquanto essa igreja for fiel. Esteja nela firme. E quando ela não for mais fiel, saia dela. Se você usou os recursos que você teve para combater o mal e não teve resultado, saia dela. E procure uma que seja fiel.
mas não deixe de congregar, porque o Senhor não deu esta opção. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vê aqueles que se reúnem como um povo agradável aos seus olhos. Nós vamos ver o que o Senhor diz em sua palavra na liturgia também, a respeito desse ajuntamento solene. Como é que Deus olha para esse ajuntamento e o que é que Ele fala a respeito e sente desse ajuntamento? Só existe uma escolha, meus irmãos, agradável aos olhos do Senhor. É estar congregando na comunhão dos santos. E não contra ela. Ser contra a igreja é ser contra o Senhor da igreja. Para terminar, eu quero ler alguns textos que falam da importância desse ajuntamento. Atos capítulo 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os irmãos percebem que existe necessidade de perseverança na comunhão, na doutrina, na Santa Ceia e na oração. Diz também em 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E para encerrar aqui, nós vemos João identificando qual é o problema dos crentes que faltam na igreja. João aqui identifica o porquê muitos crentes não vêm para a comunhão dos santos. E ele diz, é porque estes crentes não estão andando na luz. Se esses crentes estivessem andando na luz, eles tinham comunhão. Mas eles não andam na luz. Como vão ter comunhão? Essa comunhão aqui é luz. Quem anda em trevas não gosta da luz. Como poderiam estar aqui se não gostam da luz? Mas, a partir do momento que eles decidirem amar a luz, caminhar na luz, eles vão começar a sentir prazer na comunhão uns com os outros. E vão sentir o quão belo, perfeito, eficaz é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificando de todo pecado. Ah, mas é porque o meu pecado. Você não crê no sangue de Cristo? Porque o sangue de Cristo ele é mais poderoso do que o seu pecado. O seu pecado faz com que você ande em trevas. E, consequentemente, faz com que você não tenha mais desejo na comunhão. Mas você não crê no poder do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, fazendo com que você tenha condições de dizer, neste exato momento, a partir de hoje, eu vou andar na luz. E a consequência será você fazer de tudo, de todo o possível, para estar aqui. O dia que você faltou à comunhão dos santos, no dia que você for faltar, se pergunte, eu fiz todo o possível para estar na comunhão dos santos? Eu fiz tudo o que me foi possível? E depois que você olhar e dizer, sim, fiz, mas eu não estou conseguindo. Não conseguia me deslocar, liguei, procurei pessoas para me levarem porque eu estava acamado. Estava doente, mas poderia estar lá na igreja. Só não conseguia me levantar da cama. Ah, não, eu tenho um trabalho a realizar no domingo. Você já parou para pensar se você não poderia ter negociado com o seu patrão? Ou seja, você já tentou de tudo, mas não conseguiu
não teve solução. Então, tudo bem, foi o Senhor que não quis que você estivesse aqui, a gente já viu isso no domingo, porque o Senhor queria um momento particular com você. Mas, se você não tenta de tudo que você pode para estar aqui, é porque você está agindo igual a Diótrefes. Não gosta da comunhão, porque está em trevas. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor acorde o seu povo, para que o seu povo entenda que cultuar ao Senhor não é uma brincadeira, não é um motivo de escolha. Ah, hoje eu vou jogar bola, não, vou não. Ah, hoje eu ia passear, vou não. Não é assim. O ajuntamento solene é mandamento do Senhor. O ajuntamento solene é prioridade do Senhor. Todos os domingos o Senhor tem uma reunião marcada com o seu povo, como ele tinha uma reunião marcada com Adão no paraíso. E um dia ele chegou lá e Adão não estava na reunião, e a pergunta que o Senhor fez foi: Adão, onde estás? E a pergunta que o Senhor está fazendo hoje para aqueles que não saíram à reunião solene, à comunhão dos santos, é: meu filho, minha filha, onde estás? Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia do seu povo, meus irmãos. Meus irmãos, vamos responder a mensagem abrindo os Salmos, o capítulo 122. Depois nós vamos ler mais uma vez o Salmo que nós lemos na liturgia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. 133. Isso que o salmista estava sentindo é porque ele sabia que é o que Deus sente quando vê a comunhão dos seus santos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É nesta comunhão que está a luz e a vida para sempre. Quem não está nela está em trevas e em morte. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.